boa tarde, seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio da Assembleia Legislativa organiza atividade. Governo do Estado assina ordem de início de serviços na ERS 734, em Rio Grande. Rio-grandino Zeca Macedo é o grande campeão do freio de ouro. Centro de Iniciação ao Esporte do Parque Marinha deve ser inaugurado nos próximos meses. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. O mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio. Na capital do estado, a campanha já começou a demonstrar movimentações, com uma atividade organizada pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio da Assembleia Legislativa. Está chegando o Setembro Amarelo, mês reservado para uma ampla campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E para marcar o início das atividades, foi realizado no Complexo Santa Casa de Porto Alegre um evento alusivo ao tema, promovido pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio da Assembleia Legislativa Gaúcha. A gente tem trabalhado atuante com várias ações, conversando na prevenção. A gente precisa atacar na raiz da amargura, né, como se diz. Nós temos procurado fortalecer as políticas públicas, trazendo o tema, construindo, nos unindo. Hoje eu recebo aqui diversas denominações junto nessa frente, hoje todo mundo embutido no mesmo assunto, levando a canção da vida, levando esperança, levando uma mensagem. Nós estamos aqui, nós queremos ajudar. O evento contou com a palestra da psicóloga Regina Fabrício, ressaltando tópicos sobre estratégias eficazes para a prevenção do suicídio. A cada 40 segundos tem um suicídio no mundo. Para cada óbito por suicídio, 8 a 14 pessoas são impactadas diretamente com trauma psicológico e até uma questão econômica. Um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser debatido. Os profissionais precisam de áreas diferentes estudarem, debater, conversar. Um dos enfoques que eu pretendi dar na palestra era isso, era a importância do amor, do respeito, da consideração, de ter uma rede de apoio a quem está adoecido, né? E a importância da esperança, da resiliência, de continuar tentando, sempre tem mais um dia, sempre tem alguém que ajuda, se dispõe a ajudar, né? Entre as autoridades presentes, o líder estadual da Igreja da Graça do Rio Grande do Sul, pastor Lauro Doriel, também destacou a importância de falar sobre o tema. Tem aquelas pessoas que manifestam o que está acontecendo e buscam ajuda, aceitam ajuda, e tem aquelas também que elas guardam e muitas vezes a família não percebe, os amigos não percebem, e fica aquele conflito na mente, né, na alma, e aqueles pensamentos vão vindo como solução para aqueles problemas. A gente está num ano que é meio difícil, né? Muitas vidas estão se perdendo e a gente tem que estar ali atento, cuidando, zelando, tem que ter alguém à frente para ministrar isso nas nossas vidas. Suicídio é algo que até a palavra condena, né? Vai ter uma consequência para a pessoa. Por isso que eu digo que é importante participar, tratar, falar desse assunto, porque tem solução. Tem muitas pessoas que sofrem de depressão e acha que não vê, né, uma saída, mas eu que fui curada de depressão, né, eu creio que as pessoas têm que sim acreditar que existe um Deus que tudo pode, né. O evento reuniu ministros de louvor de diversas denominações cristãs de Porto Alegre, além de realizar uma ação de solidariedade por meio da doação de fraldas e itens de higiene para bebês, que serão destinados a mães necessitadas.
Após um longo período parada, a obra de duplicação da ERS 734 em Rio Grande finalmente será retomada. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite nesta segunda-feira, durante a Expo Inter. Iniciada em 2022, a obra está parada desde os primeiros meses de 2023, quando a Compasul, empresa vencedora da licitação, comunicou ao Dyer que não conseguiria cumprir os prazos e que abandonaria a obra. A burocracia para a rescisão de contrato entre as partes impediu que o consórcio pelotense SBS, segundo colocado no processo licitatório, assumisse a obra imediatamente. Agora, com o novo contrato assinado, a empresa poderá dar início aos trabalhos de retomada da obra, que deve acontecer ainda nessa semana. Infelizmente, nesse caso, como foi falado, no processo licitatório, dentro das regras que a burocracia nos impõe, a empresa vencedora, estando em recuperação judicial, abriu-se ali uma discussão, inclusive, que nos atrasou a assinatura do contrato. Para assinar o contrato, a gente já atrasou alguns meses em função dessa discussão, se afinal a empresa de recuperação judicial poderia ou não poderia contratar com o poder público. No final, ao longo dos meses, se verifica que, de fato, ela faltou fôlego, faltou capacidade de execução por conta das suas dificuldades financeiras. E aí, para fazer o distrato e fazer a contratação do consórcio que ficou em segundo lugar, é mais um processo burocrático gigantesco. Então, de forma obstinada, a nossa equipe trabalhou para poder garantir essa contratação e entregarmos lá para Rio Grande uma entrada da cidade com qualidade, conforto, e da dimensão que a importância da cidade de Rio Grande tem para o nosso estado. Com um investimento total de quase 55 milhões de reais, a expectativa é de que a obra seja concluída no fim do ano que vem. Ao todo, 6,5 quilômetros da rodovia devem ser duplicados, trecho que vai do trevo ao pórtico da cidade. O rio-grandino Zeca Macedo foi o grande vencedor do Freio de Ouro 2023. A competição aconteceu neste final de semana, durante a 46ª Expo Inter, em Esteio. A nova arena coberta do Cavalo Crioulo, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, foi o palco da conquista do pentacampeonato do Freio de Ouro para o rio-grandino Zeca Macedo. O ginete competiu montado no macho Guanabara Saladeiro, estreante na competição. A finalíssima do Freio de Ouro contou com a participação de 16 cavalos e 16 éguas, que foram conduzidos por 15 cavaleiros. O Centro de Iniciação ao Esporte do Parque Marinha deve ser inaugurado nos próximos meses, potencializando o desenvolvimento de atletas e a prática esportiva na cidade. Futebol, vôlei e atletismo são atividades capazes de mudar vidas e reescrever histórias. Mas isso só é possível quando há um espaço apto para a prática desportiva. Um lugar como esse é o que a comunidade do Parque Marinha terá em breve. Uma estrutura qualificada para o incentivo e desenvolvimento da prática esportiva. Essa é a proposta do Centro de Iniciação ao Esporte do Parque Marinha. O local contará com espaços para a prática de diversas modalidades, incluindo as de paradesporto, já que toda a unidade possuirá acessibilidade, como conta o secretário adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, David Pereira. É uma estrutura extremamente moderna, construída no Parque Marinha, com atendimento para futsal, vôlei, basquete, handebol, pista de atletismo de 100 metros, emborrachada, salto em altura. A gente tem condições de abarcar muitos esportes paraolímpicos também, e a estrutura ela vai se afeiçoar muito a isso, a também se destinar aos nossos para-atletas, digamos assim, e principalmente a iniciação esportiva, a valorizar a formação do atleta. Destacar também que o espaço ele é todo inclusivo, nós temos os banheiros, os vestiários adaptados para atender as pessoas com deficiência, também elevador, então acho que isso é muito importante, é um prédio, como a gente costuma dizer, moderno, contemporâneo, que consegue
atender também as pessoas que têm algum tipo de limitação. Uma das principais dúvidas da comunidade é em relação ao sistema de utilização do espaço. Apesar da prioridade ser dada a projetos sociais, escolas e agremiações esportivas da cidade, os moradores do bairro também poderão utilizar o espaço. Nós temos, por exemplo, já a manifestação de interesse do Futebol Clube Rio-Grandense, que joga a Série Ouro do futsal do Rio Grande do Sul, para utilizar o espaço, em especial nos jogos. Essa mesma manifestação também já partiu da União Rio-Grandina de Futsal, que joga a Série Prata. Por quê? Porque existe uma carência muito grande em Rio Grande da quadra com dimensões 20 por 40. Tá? Se tem essa carência, é uma exigência da federação e o Centro de Iniciação ao Esporte dispõe dessa estrutura, uma quadra ampla, moderna e que certamente também vai ser destinada ao uso da comunidade. Além do Parque Marinha, o secretário também citou o trabalho realizado pelo Executivo Municipal para levar o esporte a outros bairros da cidade, como Castelo Branco, Cidade Nova e Cassino, buscando disseminar a prática desportiva no município do Rio Grande. A prefeitura hoje já consegue avançar no que se diz respeito ao ginásio Farido Salomão, que por 10 anos ficou interditado. Conseguimos inaugurar o Parque Marinha em seguida, o Centro de Iniciação ao Esporte. Já em andamento o Complexo Esportivo do Cassino também, que vai conseguir atender uma demanda bastante significativa, em especial daqueles esportistas que utilizavam a Praça de Diduá. E também o ginásio da Castelo Branco, que a gente está trabalhando para recolocar à disposição da comunidade muito em breve. O Centro de Iniciação ao Esporte ainda não possui uma data definida para a inauguração. No entanto, a expectativa é que seja entregue à comunidade até o final do ano. No coração da Biblioteca Rio-Grandense existe um cantinho especial que está sendo preparado para as crianças do município. A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato está sendo revitalizada e em breve estará apta a receber os pequenos. Valorizar e modernizar o atendimento ao público infantil. Essa é a proposta do projeto de reforma da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. A revitalização contemplará o espaço original, que foi ampliado e agora passará pelo processo de renovação do sistema de iluminação, além do reparo nas aberturas. O corredor de acesso também será repaginado. Através de adesivagem, as paredes serão transformadas em murais literários. Os recursos para a recuperação do local foi arrecadado através do evento beneficente Chá da Sim, realizado no mês de maio pela primeira-dama Lu Compiani. A previsão é que o espaço seja inaugurado no mês de outubro, com uma grande comemoração alusiva ao Dia das Crianças. Em São José do Norte, o projeto Sinalização Turística está levando placas de identificação aos principais pontos atrativos do município. As placas têm como objetivo identificar os acessos aos diversos pontos turísticos do município. Caminhos que levam a lugares como a Gruta Nossa Senhora de Fátima, Praia do Mar Grosso e Rincão do Barbosa já estão devidamente sinalizados. A iniciativa, além de melhor orientar os visitantes de outras regiões, também é uma forma de proporcionar uma boa experiência aos turistas. A 24ª Feira do Livro de Venâncio Aires foi um sucesso. Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Parque do Chimarrão durante os 4 dias de evento. Ao todo, 9 livrarias participaram da Feira do Livro de Venâncio Aires. Neste ano, o evento atingiu a marca de quase 7 mil livros comercializados, cumprindo seu objetivo de incentivar a leitura. Além das palestras e bate-papos com escritores do estado, atrações artísticas e culturais também fizeram parte da programação. Em sua 24ª edição, a feira atraiu 15 mil pessoas durante os 4 dias de realização. Uma pesquisa mostrou que metade dos consumidores com nome sujo no país não consegue sair do vermelho. E segundo especialistas, o problema é quase sempre o mesmo, a falta de educação financeira. Nas ruas não é difícil encontrar quem tenha contas em atraso. Ixi, tá difícil, viu? Tô devendo tudo. Minha irmã, é uma situação, porque como a gente tira de um lugar para colocar em outro. A gente vai empurrando do jeito que dá, né? A gente vai apertando de um lado, aperta do outro e assim vai.
Pesquisa Genial Quest, realizada neste mês de agosto com pouco mais de 2.000 pessoas, mostra que 56% dos brasileiros têm ou já tiveram o nome incluído no SPC Brasil e Serasa, e 51% ainda não conseguiram limpar seus nomes. O gerente da Serasa, Thiago Ramos, pontua as principais razões para a inadimplência. Você tem a inflação, que por mais que ela tenha oscilado nos últimos meses, ainda está num número elevado, e isso é o principal fator que corrói o poder de compra do brasileiro. Quando ele tem o poder de compra reduzido, inevitavelmente é necessário escolher aonde vai o seu dinheiro. A prioridade normalmente são as contas básicas, como aluguel, mercado, água, luz e gás. O resto acaba postergado, especialmente por quem tem rendimentos menores. A maior parte dos consumidores com nome sujo recebe de 1 a 5 salários mínimos, segundo o estudo Genial Quest. Pessoas que muitas vezes não sabem como enxugar as contas para honrar a dívida acumulada. Mas a mestre em educação financeira, Cíntia Sena, diz que sempre é possível encontrar uma saída. Explica que, para isso, é preciso primeiro entender o que gerou o endividamento. A partir desse momento, já entendi. Pode ser um desemprego, pode ser uma compra que a gente fez no momento que não era para ter sido realizado. Agora a gente vai começar a resolver o problema, resolver a situação de posse dessa informação. Depois é necessário avaliar ganhos e demanda de gastos para entender se o orçamento bate. Se não, já pode ser mais um indicador que, mesmo que eu tente buscar resolver as dívidas, o meu padrão de vida, a minha estrutura de orçamento, ela não está bacana, porque ela já falta, mesmo eu não tendo dívida nenhuma. Agora, se ele estiver negativo, a gente vai ter que ir para uma ação que a gente chama de faxina financeira. Ou seja, vou ter que olhar quais desses gastos eu vou ter que eliminar, diminuir, talvez cortar de vez, para eu conseguir fazer com que essa estrutura fique positiva, e a partir disso eu consigo pensar numa estratégia de sair dessa inadimplência. Pode ser que eu tenha, às vezes, muitas coisas na minha casa que eu não uso, que esteja ali parado, que eu possa trazer como um instrumento de geração de uma renda. Assim, pode se tornar possível começar a renegociação de dívidas. O próprio Serasa tem programas para isso. Quem tem facilidade com computador ou celular, negocia sem sair de casa, acessando o nosso site serasa.com.br ou baixando o aplicativo Serasa. Quem não tem facilidade ou não tem acesso a computador ou celular, não fica de fora, pode ir a qualquer agência dos Correios em todo o país. E não importa o valor da dívida nem o montante disponível para o pagamento. A Rosane, por exemplo, está desempregada, mas resolveu vender doces na rua para sair do vermelho. 5 paçoquinhas, 2 fines, esse é R$10, também tem um de 5, que é com 5 paçoquinhas, e também tem a paçoquinha solta. Ela diz que já faz tempo que está com o nome sujo, mas agora já começou a negociação com a Serasa. Eu tô ansiosa para limpar o nome. Vai chegar lá? Vou. De pouquinho em pouquinho, de paçoca em paçoca. De paçoca em paçoca. Obrigada, tchau. O governo federal também criou o programa Desenrola Brasil para reduzir os números da inadimplência. Mas a especialista em finanças diz que, mais do que sair do vermelho, a população precisa transformar o comportamento com educação financeira. Precisa, sim, ter muito mais iniciativas de fomentar essa educação que, infelizmente, a gente não teve na base escolar, não tivemos muitas das vezes com a nossa família. É algo que está começando agora, a gente vai produzir ainda resultados para as próximas gerações, só que nas gerações que já estão aí lidando com essa ferramenta chamada dinheiro, essa ferramenta chamada crédito, precisa, sim, conhecer, aprender, para que elas possam sair e não voltar mais. A pobreza caiu pela metade em todo o Brasil em uma década. A constatação veio após números registrados nos anos de 2008 e 2009 serem comparados com os dados de 2017 e 2018.
Em 2008 e 2009, de cada 10 brasileiros, 4 enfrentavam algum grau de pobreza e 8 em cada 20 tinham alguma vulnerabilidade. Já em 2017 e 2018, o número de brasileiros na pobreza caiu para 2 e o número de pessoas em vulnerabilidade caiu para 6. Os dados foram divulgados pelo IBGE e, por terem sido realizados há pelo menos 5 anos atrás, não refletem os efeitos da pandemia sobre o acesso a bens básicos, como moradia e educação, usados na definição de pobreza e vulnerabilidade. Mesmo com a melhora nos dados, a população pobre ainda sofre com desigualdades que não mudaram nesta década. Em lares em que o chamado cabeça da casa é preta ou parda, possui menor renda ou menor grau de instrução, continuam concentrando números mais elevados de pessoas na pobreza ou algum tipo de vulnerabilidade socioeconômica. O estudo é uma continuação de outros dados do Instituto divulgados em junho, que mostrou que a qualidade de vida do brasileiro cresceu em uma década. Mas, diferente do levantamento anterior, para medir o grau de pobreza e quão vulneráveis os brasileiros estão, são consideradas dimensões das famílias para além dos gastos com produtos e serviços, como moradia, serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso a serviços financeiros e padrão de vida, transporte e lazer. O número de brasileiros na pobreza caiu de pouco mais de 84 milhões em 2008 e 2009 para 46 milhões entre 2017 e 2018. Já o índice de pessoas em estado vulnerável caiu de 155 milhões para 132 milhões de brasileiros. O fato positivo nesta comparação é a retração da pobreza e da vulnerabilidade no país de um modo geral. Como todos os estados brasileiros, além das diferentes faixas de renda, a composição familiar e raça tiveram queda nos últimos indicadores. Mas o ponto negativo é que a melhora não foi suficiente para eliminar as diferenças que existem entre a pobreza das famílias em que a pessoa de referência é preta ou parda, índice que, por exemplo, é quase 3 vezes o índice da população branca. Confira a previsão do tempo desta terça-feira para a sua cidade. A terça-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades. A temperatura máxima será de 20 graus em Camaquã e Venâncio Aires. Já a mínima será de 6 graus, registrada em Dom Pedrito. Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV Farol RS. Obrigada por estar conosco e até logo!